Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 7. O Evangelho não só convoca o povo a crer, mas também a obedecer. A Bíblia menciona a obediência além da fé, pois não somos apenas pecadores, mas também filhos da desobediência. O que Deus diz quando diz na Bíblia: quem acreditou na nossa pregação? A natureza da crença no Evangelho é a obediência. Isso nós já falamos. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho, Jesus Cristo virá para julgar e tomar vingança. Veja bem, vingança, palavra séria. Aqueles que não obedecem, inclusive crentes. Crentes que não obedecem ao Evangelho estarão condenados ao inferno de fogo. Crentes ao inferno de fogo. Porque diz a Bíblia que aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, porém não o obedeceu, estará lançado no inferno de fogo, junto com os incrédulos e rebeldes, porque é rebelde também. Isso é tremendo, está escrito na Bíblia. 2 Tessalonicenses 1,8 diz que Jesus virá para tomar vingança contra os que não o obedecem, inclusive crentes. Aqueles que não obedecem são rebeldes. E diz a Bíblia ainda mais, que ira e indignação vem sobre eles. Os desobedientes são rebeldes. Sim, rebeldes, sem dúvida alguma. A purificação, está escrito, 1 Pedro 1,22, vem através da obediência à verdade. Purificação vem através de obediência. Deus não nos chama somente para receber sua vida através da fé, mas para manter a sua autoridade através da obediência. Veja bem, não só nos submeter à autoridade de Deus, mas para manter a autoridade de Deus na igreja, através da obediência. Eu duvido que haja na igreja líderes que se apostatem. Sim, eu duvido que haja na igreja líderes apóstatas, se houver ali naquela igreja 10 crentes fiéis que se submetam à autoridade. 10 crentes obedientes e submissos inibem todos os planos carnais de líderes porventura apóstatas ou tendentes à apostasia. Este é o problema que existe em muitas congregações e igrejas de nossos dias. Igrejas muito autocráticas, muito centralizadas em torno de uma pessoa só, e essa pessoa apostata da fé, e a igreja vai toda após ele. A Bíblia nos adverte a respeito dessas pessoas. Em 2 Pedro diz que serão condenados não só aqueles que são os líderes que conduzem o povo para a perdição, mas aqueles que o seguem também. Aqueles que seguem esses líderes são aqueles que são enredados, e pelo fato de serem enredados, eles estarão condenados também. Que coisa tremenda, terrível. Sim, eles estarão condenados. Isso é muito sério. Essa advertência é terrível para nós. Se há líderes que apostatam da fé, arrebanhando atrás de si os seus liderados incautos, os liderados também são culpados. E, 2 Pedro, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que serão condenados não só os líderes, como os que os seguem. Você há de perguntar por que os incautos que seguem esses líderes exóticos também são condenados? Por uma razão muito simples. A pessoa não faz nada sem que participe. A sua vontade é livre, o livre-arbítrio é dado a todos nós. E se alguém segue aqueles líderes nas coisas erradas que fazem, é porque eles estão gostando daquelas coisas também. Estão aceitando, concordando. Se eles não concordassem, não iriam. Então a Bíblia nos chama a atenção. Cuidado com esse tipo de liderança muito autocrática, muito centralizadora, porque você deve se submeter à autoridade, mas a submissão completa inibe os desejos carnais de certas pessoas que estão na liderança. Incomoda. O fato de alguém ser fiel, obediente, santo na sua vida, no seu procedimento, atrapalha os desejos maquiavélicos, carnais e exóticos daqueles que querem usar da sua posição de autoridade em proveito próprio. Eles ficam envergonhados. Não é preciso uma rebeldia. Não é preciso se levantar causando divisão na igreja. Basta que você fique na sua posição, reconhecendo a autoridade. Isso é maravilhoso. Nós somos então chamados por Deus
não somente a manifestar fé, a obedecer a Deus, mas a manter a autoridade de Deus na igreja, através da nossa obediência consciente e espontânea. Muitos são capazes de dar ouvidos e obedecer somente a uma determinada pessoa. Isso indica que ainda não descobriram a autoridade. Quem reconhece a autoridade não obedece somente a uma pessoa, pois quem obedece só a uma pessoa está propriamente obedecendo não à autoridade, mas àquela pessoa. Isso é mal. No fim, a pessoa está obedecendo a si própria, porque aquela pessoa a quem ela obedece, isso não acontece com você, não? Será que você está obedecendo somente aquele líder, aquele pastor que você quer obedecer? Porque ele agrada a você. Porque agrada a você obedecer a ele. Então você, nesta situação, está obedecendo não à autoridade constituída, mas a você próprio, ao conceito que você tem. Isso não agrada a Deus. Revela que você não conhece a autoridade de Deus. Se a igreja se recusa a aceitar a autoridade divina, Deus não tem meios de estabelecer o seu reino. A maneira de Deus obter o seu reino é, em primeiro lugar, no Senhor Jesus, depois na igreja, e finalmente em todo o mundo. Essa ordem. O Senhor Jesus deu exemplo, a igreja e depois o mundo todo. Deus quer que o seu reino cubra toda a terra, e um dia cobrirá. O reino de Deus tem que estar em expansão, e a expansão do reino de Deus é concêntrica, ou deve ser concêntrica. Jesus, o primeiro a obedecer, nos deixou modelo e exemplo. Os líderes devem ser hoje em dia os primeiros a obedecer e a reconhecer a autoridade. Jamais um líder solapar a autoridade de outro, ainda que pertença a outra denominação completamente diferente. Nós pertencemos a uma igreja só, a um só povo de Deus. Um líder de Deus, santo, de fato pertencente a Deus, jamais solapará a autoridade espiritual do seu colega, líder também, ainda que seja de outra denominação. Jamais quem conhece a autoridade vai solapar a autoridade. Nós não devemos solapar a autoridade de ninguém, nem de políticos corruptos, que nós achamos que assim sejam. Jamais devemos solapar a autoridade de quem quer que seja, pois que a autoridade foi constituída por Deus. Compreendeu? Isso é muito sério. Jesus nos deu exemplo. Os apóstolos obedeceram a Jesus e também nos servem de exemplo. Pedro disse: rogo aos presbíteros, eu presbítero com eles, que pastoreeis o rebanho do Senhor, não por violência, por ganância, mas dando exemplo. Não como dominadores, mas por exemplo. Isso é maravilhoso. Os líderes granjeiam reconhecimento à sua própria autoridade pelo exemplo que dão. Os líderes que têm exemplo para dar, têm autoridade reconhecida. Você já percebeu isso? Se você quer ter a sua autoridade reconhecida, se você quer usar de autoridade, e se você não quer usar de autoridade, está errando. Você deveria desejar usar de autoridade para que o reino de Deus expandisse através de você. Se você não pretende usar de autoridade vez nenhuma em sua vida, então você não está desejando expandir o reino de Deus, você não está agradando a Deus. Coisa gloriosa. Você é exortado pela palavra de Deus a desejar ver o reino de Deus crescer. E para isto, você precisa de autoridade, poder espiritual. Se você não deseja poder, se você não deseja autoridade, preste atenção. Se você não deseja autoridade espiritual, então você não agrada a Deus. Você deve desejar autoridade espiritual para que o reino de Deus possa se expandir com a sua colaboração, com a sua participação. Jesus, líderes, toda a igreja para atingir o mundo. O mundo jamais será abalado pelo poder de Deus sem que a igreja esteja debaixo de autoridade. O poder da igreja está na medida direta em que a igreja obedece a Jesus e a igreja é fiel, em que a igreja é sal verdadeiro para salgar este mundo, para iluminar este mundo, como uma cidade edificada sobre o monte que ilumina toda a humanidade e todos possam ver e reconhecer que Jesus Cristo está no nosso meio.
mas se a igreja estiver obediente à autoridade. Nós já comentamos em lição passada que a autoridade espiritual é o princípio que garante a unidade da igreja. É impossível, anote isto, é impossível conseguir unidade espiritual desconhecendo autoridade. Jesus orou para que a igreja fosse una, mas antes da unidade é necessário autoridade. Sem autoridade espiritual, a igreja jamais será una. Temos de saber como obedecer na igreja. Não existe autoridade dentro da igreja que não exija a obediência. Autoridade liberal, autoridade que não exige a obediência, não é autoridade. Deus pretende que sua autoridade se manifeste totalmente na igreja e que o seu reino se estenda através da igreja. Quando a igreja tiver obedecido totalmente, toda a terra ficará sob a autoridade de Deus. Esse dia será glorioso, quando a igreja estiver seguindo a Jesus completamente, debaixo de autoridade, então todo o mundo será abalado. Se a igreja falhar em permitir que a autoridade de Deus prevaleça dentro dela, o reino de Deus será desviado do seu alvo de cobrir toda a terra. O reino de Deus será desviado. Que triste. A igreja é, portanto, o caminho para o reino. A igreja é o caminho para o reino, mas pode igualmente frustrar o reino. A igreja é o caminho para o reino, mas também pode frustrar o reino. Veja que grande responsabilidade tem a igreja de ser sal da terra. Salgando a terra, o reino de Deus quer toda a terra. Não pense que o reino de Deus se satisfaz em se limitar à igreja. O reino de Deus quer cobrir toda a terra. Para isso é necessário que a igreja seja verdadeiro sal nessa terra. Como pode o reino de Deus se manifestar se não somos capazes de nos sujeitar a pequenas dificuldades dentro da igreja? Como pode se manifestar o reino de Deus se você não consegue se sujeitar às pequenas dificuldades? A submissão para você é difícil? Como pode isto? Como pode o reino de Deus prevalecer se sempre discutimos e argumentamos entre nós, queremos usar de razão, queremos ter razão? Quem tem a preocupação de ter razão não conhece a autoridade espiritual. Todos os rebeldes têm de ser expulsos para que o caminho de Deus seja desobstruído. Os rebeldes têm que ser expulsos da igreja para que a igreja seja verdadeiramente submissa a Jesus. Quando a igreja obedecer verdadeiramente, todas as nações lhe seguirão. A responsabilidade da igreja é imensa. Quando a vontade e a ordem de Deus encontrarem livre acesso na igreja, o seu reino certamente virá. O reino de Deus certamente virá quando na igreja a vontade de Deus encontrar livre caminho. Quando a igreja obedecer, o reino de Deus se manifestará. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Manifesta o teu reino. Maranata, Senhor Jesus. Quando a igreja obedecer, você vai participar desta preparação da igreja?